Olá, está no ar mais uma edição do Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. Um novo Código de Processo Civil já está em vigor e com ele novos institutos e instrumentos passaram a nortear a atividade judicial, alterando a rotina dos operadores do direito. No caso dos magistrados, uma das principais inovações diz respeito às decisões judiciais. E para conversar sobre essas mudanças, está conosco o juiz de direito Thiago Gagliano Pinto Alberto, do Tribunal de Justiça do Paraná. Juiz Thiago, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa para conversar sobre esse tema tão importante que é o novo Código de Processo Civil, em vigor aí já desde março deste ano, mas que ainda gera algumas dúvidas, sobre a aplicação dos seus artigos. Bom, primeiro, muito obrigado por estar de volta aqui. Eu fico feliz em poder estar novamente nesse programa, Justiça no Trabalho na TV, e, de fato, ainda mais discutindo um tema que me é muito caro, um tema que me é muito importante, e é importante, acredito, a toda a magistratura e a todos os operadores do direito e, na verdade, a todos os jurisdicionados. O novo Código de Processo Civil é um código que fala a linguagem da Constituição. Ele é o primeiro código, aliás, o único código nosso que foi inteiramente discutido, deliberado, aprovado e aplicado num ambiente democrático. O outro código que nós temos posterior à Constituição de 88 é o Código Civil de 2002, mas este foi discutido em um momento de exceção democrática, um momento anterior à Constituição de 1988, ao passo que o Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em março, 18 de março de 2016, ele foi um código inteiramente proposto, debatido, deliberado, aprovado, sancionado e entrou em vigor em um regime de normalidade democrática. Isso é muito importante. Por quê? Porque, de fato, esse código é um código que fala a mesma linguagem que a Constituição nos fala. É um código que se preocupa muito mais com o produto final da atividade jurisdicional, o produto final de uma atividade judicante que seja oriunda de uma relação debatida entre as partes, coordenada pelo juiz e que possa ensejar um contraditório efetivo, um contraditório real e um contraditório que nos traga elementos para uma decisão mais racional, dotada de uma argumentação mais racional, e muito menos preocupado em que o processo seja um mero instrumento para materializar um eventual direito que está sendo discutido. Thiago, no caso então, do ponto de vista dos magistrados, quais foram as principais mudanças? Sob esse prisma, sob esse ponto de vista, então, o nosso código trouxe alterações muito importantes no ambiente judicante, no ambiente da decisão judicial, e não só nele, no ambiente da articulação do conflito de uma maneira geral. Nós temos inovações, como, por exemplo, negócios jurídicos processuais, previstos lá no artigo 190 e 191 do Código de Processo Civil. Nós temos o incremento, o aumento de situações em que o juiz pode proferir uma sentença de improcedência liminar da demanda, ou seja, aquela sentença em que o juiz reconhece, desde logo, que existe uma improcedência no pedido que é formulado na inicial pelo autor. Nós temos situações de alteração das tutelas provisórias, nós temos tutelas de urgência, temos tutelas de evidência, tutela de evidência que não existia no Código de 73. No ambiente da tutela de urgência, nós temos tutelas antecipatórias antecedentes e incidentais, sendo certo que a tutela antecipatória antecedente, que inclusive pode vir a ser estabilizada, prescindindo, portanto, de uma nova demanda a discutir aquela questão, também constitui uma situação inédita no âmbito do CPC de 2015. Nós temos uma espécie de extinção do processo cautelar e a inclusão da tutela cautelar, seja em ambiente antecedente, seja em ambiente incidental. O que antes era um processo se tornou uma técnica decisória, a tutela cautelar antecedente ou incidental. Nós temos o recrudescimento, quer dizer, uma força maior na tônica de precedentes, a partir de institutos previstos no novo CPC, como, por exemplo, o IRDR,
um incidente de resolução de demandas repetitivas. Nós temos o Instituto que trata da assunção de competência do tribunal em determinadas situações. Nós temos situações em que o precedente se torna mais vinculante e também, para encerrar esse quadro preliminar de mudanças, além de muitas outras que existiram, para encerrar esse quadro preliminar, nós temos um ambiente de debate muito maior no CPC de 2015 do que nós tínhamos no CPC de 73. Nós temos, sob o aspecto, o âmbito, a visão colaborativa do processo, cooperativa do processo, nós temos situações em que juízes são chamados a cooperar com juízes, existe a figura da cooperação nacional, a cooperação internacional. Nós temos situações em que advogados, partes e juízes se sentam à mesa para decidir determinado procedimento juntos. Nós temos situações em que terceiros, integrantes da sociedade civil organizada, colaboram com o judiciário, em hipóteses, por exemplo, em que a sociedade civil figure no processo como amicus curiae, alguém figure como amicus curiae, ou possa pedir para se manifestar em um IRDR, ou possa pedir para se manifestar em uma situação de alteração de um posicionamento que constituiu um precedente. Nós temos situações de debates muito maiores, de debates muito mais candentes, muito mais fortes, que viabilizam uma decisão jurisdicional, uma decisão judicial muito mais apegada a um aspecto dialógico, ou seja, a um aspecto de debate, a um aspecto de construção de argumentos, do que propriamente um aspecto simplesmente plástico de apresentação de uma decisão que pronto considere apenas o livre convencimento motivado do juiz e desconsidere parâmetros como o contraditório efetivo ou o que efetivamente sustentam as partes em determinada hipótese, seja em termos de argumentos fáticos, seja em termos de argumentos jurídicos. Enfim, as mudanças aí foram muitas, né, como a gente viu. Eu queria começar pela mudança que trata do negócio jurídico processual. O que na verdade significa? Como vai funcionar a partir de agora? O artigo 190 e o artigo 191 estabelecem a previsão do negócio jurídico processual. Significa dizer que o juiz, juntamente com as partes e seus advogados, tem, doravante a vigência do CPC 2015, a possibilidade de se sentarem à mesa, como nós estamos aqui, e discutirem aspectos como o procedimento a ser utilizado no processo, os ônus processuais de uma parte ou de ambas as partes, os deveres processuais, as faculdades processuais e, inclusive, o próprio calendário do processo. Quer dizer, as partes, em conjunto com o juiz, anuindo a esses negócios, anuindo a essas cláusulas que forem integrantes do negócio jurídico processual, podem construir juntos, todos juntos, a melhor forma ou a forma mais eficiente, a forma mais eficaz de uma questão debatida, de uma questão de direito material debatida, ser solucionada. O artigo 190, parágrafo único, prevê a possibilidade do juiz fazer um controle de legalidade dessas cláusulas. Nem todas as cláusulas possíveis se coadunarão efetivamente com o ordenamento jurídico. Acaso alguma delas não se coadune com o ordenamento jurídico, o juiz poderá fazer esse controle de legalidade das cláusulas. Isso lhe permite o parágrafo único do artigo 190. E, portanto, o juiz poderá, junto com as partes, construir a melhor forma do procedimento ser utilizado e a melhor forma da prestação jurisdicional ser efetivamente adjudicada à parte que tiver o seu direito em disputa. E também, sem descurar, quer dizer, considerando também aspectos externos à decisão judicial. Uma concepção de justiça que nós temos de vanguarda hoje no mundo inteiro pede aos magistrados, pede aos juízes que a justiça não seja feita só outorgando a quem tem direito o seu direito. Pede que o juiz outorgue a quem tem direito o seu direito, mas não deixe, por isso, de observar que as decisões têm efeitos também para o réu, também para a sociedade. Ou seja, no mundo ideal, no patamar ideal, sob o aspecto ideal teórico e que se propugna que seja aplicado na prática, o juiz deve adjudicar o direito a quem tem direito, mas proteger o direito a quem não tem o direito e ainda proteger a sociedade em virtude da adjudicação daquele direito. Ou seja,
proferir uma decisão que seja conforme ao ordenamento jurídico como um todo e conformando o ordenamento jurídico. É uma visão muito mais ampla da prestação jurisdicional. Me parece muito mais adequada e, sem dúvida nenhuma, é a escolha, a opção que o nosso Código de Processo Civil de 2015 fez. Juiz Thiago, eu preciso chamar um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida. Voltamos para o segundo bloco do programa. Estamos conversando com o juiz de direito Thiago Gagliano Pinto Alberto sobre decisões judiciais e o novo CPC. Juiz Thiago, queria retomar um pouquinho no bloco anterior, falávamos sobre o negócio jurídico processual. Uma das críticas a esse novo instituto é de que ele estaria, na verdade, privatizando a justiça. O senhor concorda? De fato, existe essa crítica. Não me parece acertada essa crítica. Ao contrário, antes de estar privatizando a distribuição da justiça, me parece que ele serve como um instrumento de democratizar a aplicação da justiça. Se o código ele é pautado em uma premissa colaborativa, cooperativa, nada melhor do que as partes se sentarem à mesa com o juiz para que todos possam definir quais as melhores formas, quais as melhores opções para que aquele litígio possa ser finalizado, possa terminar. Então, antes dele, na verdade, privatizar a justiça, ele serve muito mais para democratizar a justiça. O juiz passa a ser um juiz coordenador, muito mais do que um juiz que simplesmente se atém a decidir desconsiderando particularidades eventualmente existentes do caso. É que no caso se levantou essa questão que se parece muito com o juiz arbitral. Não sei se porque as partes, antes de ir até o juiz, elas podem negociar as decisões do contrato e aquilo passa a valer, né? Sim, é uma visão diferente da aplicação da justiça. Antes, no CPC de 1973, nós tínhamos uma visão de processo diferenciada. Era uma visão de processo instrumental. O processo era um instrumento para se chegar a um destino final, que era a decisão judicial. Agora, a visão que o CPC tem de 2015 é uma visão muito menos de instrumentalidade do processo e muito mais da efetividade da prestação jurisdicional. Então, importa muito menos o meio e muito mais o fim. Importa muito mais o que as partes e o juiz poderão construir juntos para atribuir legitimidade a essa decisão final, que adjudique o direito de todas as partes que se estão postulando. Perfeito. No bloco anterior também falamos sobre a questão do que mudou para o juiz quanto às decisões judiciais. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a nova definição de sentença que o novo CPC traz. O novo CPC altera bastante a compreensão da sentença. Ele passa a compreender a sentença sob o aspecto que a doutrina vem chamando de topográfico ou topológico, ou seja, um aspecto em que a sentença ela se situa em um momento do processo em que ele extingue o processo, e também a sentença é visualizada enquanto tal como uma espécie de finalidade. A finalidade da sentença é alcançar um determinado fim. E por isso vai caracterizar o provimento judicial relacionado à sentença. E é importante essa definição, por quê? Porque o Código, em vários momentos, atribui finalidades diferentes à decisão que tem uma natureza interlocutória e à sentença. Vejamos, por exemplo, a tutela de evidência, que cabe em situações em que existe uma decisão interlocutória e não uma sentença. Agora, por exemplo, o julgamento antecipado parcial de mérito é uma situação em que o juiz profere uma sentença, embora não seja a última sentença que vai terminar com o processo. Ela ocorre em situações em que um princípio, por exemplo, um pedido, por exemplo, ele é incontroverso e o juiz pode reconhecer, desde logo, que esse pedido é incontroverso e aplicar o direito naquela situação. Então é importante definir o que é decisão interlocutória e o que é sentença, porque existem institutos aplicáveis para um e não para outro e vice-versa. Bom, seguindo na questão da sentença, o artigo 489 do novo CPC também passou a exigir determinadas condições para a fundamentação das decisões. Que requisitos são esses? O artigo 489 é uma inovação no âmbito do CPC de 2015. Na verdade, ele é um critério ele é um artigo que introduz critérios da chamada argumentação racional no âmbito do direito positivo brasileiro. Isso, no âmbito do direito brasileiro, é uma novidade. Mas, por exemplo, no âmbito de outros países, não é novidade. Alguns países já adotam isso desde o século passado.
E alguns países têm, a cada momento mais, repisado a importância da argumentação racional, que, bem resumindo, significa que o juiz tem que apresentar critérios na sua decisão que possam ser passíveis de controle por meio do jurisdicionado. O jurisdicionado precisa entender como aquela decisão é proferida. Se o juiz invoca, por exemplo, e esse, respondendo ao seu questionamento, é um dos critérios. Se o juiz invoca uma cláusula geral, uma boa-fé, uma função social do contrato, uma função social da posse, ele estará proferindo, por exemplo, uma decisão nula se ele não fala o que é isso e como isso se aplica a um caso concreto. O que ele entende por boa-fé, por exemplo? O que ele entende por boa-fé, o que ele entende por função social do contrato ou da posse. Uma outra situação, se o juiz deixa de seguir um precedente, deixa de seguir uma súmula que já foi criada pelo tribunal, seu tribunal local, o STJ, o STF, o TST, por exemplo, e não diz por que ele fez isso, o que aquele caso tem de peculiaridade que justifica uma decisão para além daquela súmula, ele estará também proferindo uma decisão de natureza inválida. Entre outras situações que estão previstas no artigo 489. E entre as críticas a esse artigo, uma delas trata do seguinte, de que esse dever de fundamentar as decisões viola alguns princípios constitucionais, como a independência do judiciário e a celeridade processual, uma vez que o legislador estaria interferindo na atividade jurisdicional, ou seja, ditando regras de como o juiz deve decidir o caso. O que você acha disso? Não me parece acertada também. De fato, existe essa crítica de que a independência do juiz estaria sendo, de certa maneira, relativizada, mas o que ocorre é que o Código de Processo Civil ele é pautado em uma cultura de precedente. Ele é pautado em uma cultura em que ele trabalha nas duas pontas. A ponta individual, em que o juiz vai decidir um determinado caso e essa decisão virará um precedente, e aí então esse precedente será aplicado a casos iguais, e o juiz terá, e uma outra ponta em que o juiz terá uma total liberdade de analisar casos que tenham um elemento de distinção em relação a esse precedente. Isso é muito importante. É importante lembrar sempre que o juiz não fica vedado ao juiz emitir as suas opiniões pessoais em uma sentença. Ocorre que o juiz faz parte de um sistema, ele faz parte de uma engrenagem, ou seja, muitas vezes ele tem que ceder um pouco da sua opinião pessoal, ou seja, ele pode até dizer que ele tem uma outra opinião em relação àquele caso, mas que aquela opinião não é seguida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Então, para manter a engrenagem funcionando, o juiz terá que seguir aquele precedente. Bom, juiz Thiago, a gente vai chamar mais um intervalo, nós voltamos em seguida. Voltamos para o último bloco do programa. Estamos conversando com o juiz de direito Thiago Gagliano Pinto Alberto sobre decisões judiciais e o novo CPC. Bom, juiz Thiago, queria retomar um pouquinho o que a gente falava no bloco anterior. O senhor comentou que o juiz pode emitir a visão dele na sentença. Eu te pergunto, o senhor acredita que o juiz consegue deixar de lado as suas crenças na hora de julgar? Esse é um ponto muito interessante. É interessante que a gente retome essa questão, até para ficar bem compreendido. O que ocorre é o seguinte, o juiz, assim como todo mundo, tem as suas crenças pessoais, tem as suas opiniões pessoais, tem os seus posicionamentos pessoais em determinada situação. Só que, quando ele está numa situação de julgar uma determinada demanda, ele está num posicionamento estatal, ele faz parte de uma estrutura estatal que pede algo mais a ele, que pede que a decisão dele seja o mais estável possível. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque o juiz, a decisão do juiz, ela balizará o mercado de trabalho, a decisão do juiz balizará condutas da administração pública, a decisão do juiz muitas vezes influenciará situações externas ao próprio conflito, à própria situação em que ele está julgando. Dessa maneira, ficaria muito estranho, seria inviável a aplicação de uma maneira homogênea da justiça, acaso nós tivéssemos uma decisão proferida por um juiz de uma vara, na vara ao lado, um outro posicionamento completamente dissonante. Então, o que ocorre?
para corrigir esse tipo de distorção, o nosso código pede, o Código de Processo Civil de 2015, ele pede que sejam observados muito mais fortemente os precedentes, de maneira em que os litígios são levados à apreciação até os tribunais que podem formar esses precedentes, que os formam, ou seja, eles querem dizer, esses precedentes, sejam ou não materializados em súmula, eles representam a posição do Poder Judiciário em determinado aspecto, em determinada matéria. Se é o posicionamento do Poder Judiciário, os juízes também têm que seguir esse posicionamento para que o sistema seja estável, para que o sistema seja o mais estável possível, inclusive. Então, muitas vezes, o juiz se vê em uma situação em que ele tem um posicionamento pessoal, uma convicção pessoal em um determinado caso, que ele pode até expor na sentença. Só que ela não será, esse posicionamento pessoal não deverá ser seguido se já existe um posicionamento sumulado ou um precedente bem forte em relação a esse tema. Por quê? Como eu disse, o juiz, embora tenha o seu posicionamento pessoal, ele faz parte de uma engrenagem maior. E essa engrenagem maior tem que ser o mais previsível possível, para que possa servir de baliza, tanto para a administração pública como para o mercado. Então é importante que o juiz perceba essa necessidade de estabilidade das suas decisões judiciais. Exato, principalmente para a questão da segurança jurídica, né? Exatamente. Eu queria só retomar um pouquinho também a questão do dever de fundamentar as decisões. Outra crítica também em relação a esse artigo diz que esses requisitos, né, que o novo CPC elencou são um pouco exagerados. Então, de certa forma, o juiz não vai acabar demandando mais tempo para fundamentar e para tomar as decisões, principalmente no momento agora que se tem muita meta, muitos processos, né, e a celeridade é a grande questão no judiciário? Essa crítica, de fato, ela é feita em contrário ao artigo 489, como se o 489 fosse a causa da lentidão da justiça, né? Uma futura causa da lentidão da justiça. Não, não funciona dessa maneira. Não é por exigir uma qualidade, um ambiente mais racional na decisão judicial, que a decisão judicial vai ser necessariamente mais tardia, mais atrasada, ou vai demandar mais trabalho ao juiz. É só uma questão de ajuste de rota, é só uma questão de ajuste da forma de proferir a decisão. Se você balizar por baixo, entendendo que a argumentação lançada na sentença não poderá ser uma argumentação de índole racional, continuará sendo uma argumentação subjetiva, individual, como as que por vezes nós vemos quando eventualmente ocorre uma menção a uma dessas expressões que são vagas e não têm um conteúdo semântico bem preciso, né, ou pelo menos bem definido, como a razoabilidade, função social, alguma coisa assim. Isso pode gerar essa crítica, mas não me parece correta. Pelo contrário, existe um aperfeiçoamento da decisão judicial. Basta que os juízes se adaptem. O senhor comentou a questão dos ajustes, né, do novo código. Nas palavras do juiz de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo e também professor Fernando da Fonseca Gajardoni, ele diz o seguinte, abre aspas, né? Viveremos uma década de trevas a partir da entrada em vigor do novo CPC, fecha aspas. Isso porque, segundo ele, serão cerca de 10 anos de acomodação da jurisprudência. O senhor concorda? É esse tempo mesmo? Eu concordo em parte. Não acredito que seja uma era de trevas, como ele mencionou. Mas eu tenho convicção de que até que nós tenhamos posicionamentos bem firmes, bem sólidos, tanto da jurisprudência quanto da doutrina, nós levaremos por volta de 10 anos, sim. Cerca de 5 a 10 anos. Para quê? Para que os tribunais possam, e os operadores do direito de uma forma geral, possam compreender a tônica do novo CPC. É uma tônica, como eu mencionei no início do programa, diferente da tônica do CPC de 73. E ela precisa ser compreendida, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser aplicada. E isso não ocorre da noite para o dia. Isso ocorre a partir da análise de casos concretos, que demandarão as suas vias recursais, que terão o seu trâmite regular, e que chegarão, eventualmente, aos tribunais de cúpula daqui a 5, 6, 7, 8, 10 anos, quando então esses tribunais poderão pacificar a compreensão dos dispositivos legais. Eu concordo em parte, então. Bom, Luiz Thiago, a gente está chegando no finalzinho do nosso bloco, eu vou lhe fazer a última pergunta. Qual o principal desafio que o novo CPC traz para os juízes? Eu diria que para os operadores do direito de uma maneira geral, é compreender essa mudança de leitura do conflito, sair do aspecto de uma leitura mais imperialista, mais instrumentalizadora do processo e
compreender uma leitura mais de coordenação do litígio, uma leitura mais de colaboração das partes com advogados, com o juiz, com a sociedade civil organizada, para que um litígio possa ser solucionado da melhor maneira possível. E da melhor maneira possível não significa simplesmente para quem vence a lide, mas para todos que estão envolvidos nela, inclusive e principalmente a própria sociedade. Eu acredito que o maior desafio para todos, portanto, será a mudança na leitura do que é uma justiça colaborativa, do que é uma justiça dialógica e como isso deve ser compreendido no nosso dia a dia. Bom, juiz Thiago, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Obrigada pela participação. Muito obrigado, eu que agradeço, é sempre um prazer voltar aqui. Obrigada. Hoje conversamos sobre decisões judiciais e o novo CPC com o juiz de direito Thiago Gagliano Pinto Alberto, do Tribunal de Justiça do Paraná. Nos vemos no próximo programa. Até lá!